Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV. Nesta sexta-feira, dia 12 de março de 2021, nosso programa de número 701, que vai destacar o colapso total, terceiro dia de recorde com mais de 2.000 mortos no país, e a estimativa do governo é que até o começo de abril a gente tenha no país mais 100 mil mortos, né? 100 mil mortos a mais, além do total que nós já temos nesse momento, extremamente absurdo. Bom, no nosso programa de hoje, vamos destacar também o recuo à decisão do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, que, seguindo o que fez ontem Dória, anunciou a suspensão das aulas presenciais a partir de 17 de março. Vamos ver a situação aí pelo país, né, tratar os bancos anunciando que vão fechar 30% das agências em até 3 anos. Né? Vamos ver o colapso que chega em várias partes do país, chegou até as funerárias, né? E tem funerária aí convidando o Bolsonaro para trabalhar de coveiro por um dia, né, para que ele veja qual é a situação. Bom, vamos falar também da Procuradoria-Geral da República entrando com recurso da decisão do Fachin de anular as condenações de Lula. E vamos tratar aqui das pesquisas da imprensa capitalista, pesquisas que a gente sabe, como sempre, fajutas, né, e manipulação, tentando mostrar um suposto empate entre Bolsonaro e Lula no momento que o Bolsonaro não tem prestígio nenhum, né, e que o Lula, mesmo sem se declarar candidato, recolhe o maior e o mais amplo apoio de todo o povo brasileiro. Nós vamos ver esse tema, vamos falar destaques internacionais. Trabalhadores de aplicativos na Espanha tiveram reconhecidos aí seus direitos trabalhistas, e na Bolívia a ex-presidente golpista Yanis foi presa por terrorismo. Então, você não perde por esperar, todos esses assuntos vão ser apresentados aqui e comentados por mim e pelo companheiro Caio Túlio, que hoje nos acompanha aqui, estreando aqui no Resumo do Dia. Boa noite, Caio. Boa noite, companheiro Antônio Carlos, e boa noite a toda a audiência aí da Causa Operária TV. Beleza, então para começar, hoje é sexta-feira, no meio de uma situação para lá de crítica que nós temos, né? Primeiro, mandar aí, fazer como o Caio, aí, saudar os nossos amigos internautas que estão por aqui nos acompanhando, pedindo a vocês que compartilhem aí o link do nosso canal, espalhem aí o link da Causa Operária TV para o pessoal vir assistir o Jornal da Noite, né, da Causa Operária TV, o resumo do dia. Né, saudando aí muita gente que já estava aí acompanhando a programação aqui do nosso canal, e tem gente chegando por agora também. Agradecer a vocês a presença e a força que vocês vão dar aí divulgando o nosso canal. A Priscila CP, né, chegando por aqui, mandando o seu boa noite e já enviando aí o seu Lula 2022. O companheiro Leon Trotsky, o Desta Vez Eu Consigo, sou eu, o Fabiano Proletário, a Adriana Machado, quem mais que está por aqui? O Alisson, né? Alisson, o Raul Santos, Reflexão Sempre, Arthur Freitas. Bom, em nome destes aí eu saúdo a todo mundo que está por aqui, tem muita gente entrando aí, chegando para assistir o resumo do dia, né? Divulguem, e você já sabe, esse canal ele é sustentado aí pela contribuição, né, das pessoas que querem levar adiante sustentar um canal combativo, independente, sem rabo preso com as empresas capitalistas. Por isso nós precisamos da sua contribuição. Então façam aí como já fez agora, o Desta Vez Eu Consigo. Mande aí a sua figurinha, o seu sticker, o seu superchat e contribua conosco. Né? Então agradecendo aí o Desta Vez Eu Consigo pelo o bom exemplo nesse começo de programa, ele que mandou aqui a figurinha, continue assim,
Muito obrigado aí, dando uma força para a gente. E você também está convidado a fazer aí, a seguir o bom exemplo do Desta Vez Eu Consigo, mandar sua mensagem para a gente divulgar aqui, né, e contribuir conosco, ajudar a sustentar esse canal combativo, independente, revolucionário. Bom, vamos para a nossa pauta, como de costume nas sextas-feiras. Às vezes a gente quebra o protocolo e faz também em outros dias, mas a sexta-feira é o dia da gente, a gente mostra aqui algumas charges. Como a pauta está longa, a gente selecionou duas. Uma bastante escrachada, do nosso amigo J. Camelo, que fala aí da preocupação, da tensão gerada aí na direita, no bolsonarismo, mas no conjunto da burguesia golpista, com a possibilidade, né, colocada nesse momento, de que o Lula, com seus direitos políticos restituídos, seja candidato. Então está aí o médico examinando o Bolsonaro, e a charge tem o título sugestivo de Efeito Lula. Né, e o médico pergunta para o Bolsonaro aonde está, né, que está faltando alguma coisa lá. O médico visualiza que está faltando alguma coisa e o Bolsonaro diz que está na minha mão. Né? É o tradicional, um jargão tradicional brasileiro de quem está com medo, né, que está com aquilo na mão. Bom, tem uma outra do Amarildo, né? O Bolsonaro saindo aí irritado de uma reunião no Palácio lá do Planalto, lá no chamado Núcleo Político do Governo, onde se comenta: a estratégia é manter a tranquilidade e deixar o Lula falando sozinho, não é preciso, não é presidente. Ué, cadê o presidente? E o presidente já fora, tendo abandonado a reunião, né, bastante revoltado com a situação. Bom, nós vamos tratar desse tema da polarização política, né, polarização que a burguesia e alguns setores da esquerda gostariam de evitar, né, e polarização que é necessária, que é a polarização até agora vinha se dando praticamente sem a presença, né, da esquerda, e agora está uma presença, o representante mais popular, né, do movimento de luta dos trabalhadores da esquerda, o ex-presidente Lula, aparece aí polarizando e provocando aí toda uma crise, toda uma discussão. Bom, vamos lá para a nossa pauta então. Você acompanha aí, você pode ir comentando no nosso chat, né, mandando a sua contribuição, como fez a companheira Lília Miranda. Muito obrigado pela contribuição. A Lília, que participa aqui também do nosso canal, que é membro, que apresenta aqui toda quarta-feira o programa Análise Sindical, né, e participando aqui conosco. Muito obrigado, dando um exemplo aí para você seguir. Bom, vou passar, né, então vou levantar a bola para o nosso companheiro Caio Túlio comentar. Bom, depois do Dória ontem, né, os professores tiveram que fazer, professores, trabalhadores de educação, mais de um mês, e o governador e o prefeito Tucano dizendo que não precisava fechar escolas, deixando as coisas acontecerem. Ontem, Dória anunciou o fechamento das escolas a partir de segunda, depois de uma decisão judicial, e hoje foi a vez do Bruno Covas. Com você, Caio. Hoje a Prefeitura de São Paulo, né, anunciou a suspensão das aulas presenciais, sob o pretexto de combater a pandemia, né, de combater a circulação de pessoas, etc. Então, a suspensa de 17 de março até 1º de abril, e o prefeito ele determinou, né, o município de São Paulo, que eles vão antecipar o recesso de julho durante esse período, e as aulas serão retomadas aí a partir de 5 de abril, a previsão, né? Na rede particular, eles deixarão em aberto, conquanto que a rede particular não volte com as aulas presenciais, né? Bom, a medida do governo, que é supostamente de combate ao vírus científico, né, segundo
os próprios representantes e o próprio Covas, prefeito da cidade de São Paulo, eles agiram sempre de acordo com a ciência, mas a própria decisão mostra que, primeiro, é um reconhecimento, né, da política criminosa que eles levaram. São Paulo, o estado de São Paulo vem batendo recordes de mortos, né? A gente teve mais de 500 mortes por dia, tendo dias chegando a 521 mortes aqui no estado. A cidade de São Paulo não fica atrás. Isso é um reconhecimento de que a política que eles fizeram desde o início do ano, de retorno às aulas, foi uma das que mais contribuiu, sem dúvida, para o quadro de total crise que existe hoje da pandemia, né? Onde você tem mais de 200 e quase 260 mil pessoas mortas, os leitos totalmente ocupados e um número infindável de pessoas infectadas, né? Não há leitos disponíveis, tem uma fila de 4 mil pessoas por leitos no Brasil, quer dizer, toda essa situação é fruto da política que eles vieram realizando desde o início do ano, desde o ano passado, né? Reafirmado esse ano aqui. Então, agora, com essa crise total, com esses números de mortes que eu citei aqui, ele agora ele percebeu, né, que não pode abrir as escolas, que é preciso fechar as escolas para proteger a população, né? É também um cinismo dele, né? Porque eles são responsáveis por deixar a situação chegar onde chegou. Mas agora eles decidiram aí pelo fechamento das aulas presenciais e por antecipar o recesso de julho. Então as aulas estão paralisadas desde agora no próximo dia 17, pelo menos até 1º de abril. É isso. O final em 1º de abril, dia da mentira, né? É bem indicativo da tentativa do governo lá na frente de retomar a fraude, porque, obviamente, até essa data, não só o governo não tem nenhum plano para efetivamente combater a pandemia e reduzir aí drasticamente, como seria necessário, o número de mortes, né? Como está prevista, vamos falar disso daqui a pouco, uma alta ainda maior, né? Nós, infelizmente, não estamos ainda no momento de declínio dessa situação, né? Hoje, São Paulo teve aí 521 mortes, um novo recorde, né? As taxas de ocupação dos leitos chegaram a cerca de 90%, bateu aí 90% na Grande São Paulo, mas há cerca de 50 cidades no estado, 50, né, muitas delas da própria Grande São Paulo, onde não tem nenhuma vaga mais, nenhuma única vaga, e as contas já dão, os números já mostram aí cerca de 50 pessoas mortas esperando por uma vaga na UTI no estado de São Paulo. Quer dizer, é o caos, é o colapso total, e os governos criminosos do Dória e do Covas esperaram chegar até essa situação, além de não fazerem absolutamente nada, deixaram as escolas abertas para promover aí a infecção, professores, trabalhadores da educação, estudantes, uma situação criminosa, obviamente, o que mostra, né, que a greve foi importante, a mobilização, né, eu e o Caio, que somos professores, e participamos ativamente com a nossa corrente Educadores em Luta, mas está evidente aí a urgência, né, a importância fundamental de uma ampla mobilização, né, após o recesso, e para que impedir que o governo retome as aulas sem vacina, né, para todo mundo e sem o fim da pandemia. Né, a única garantia de não expor aí os trabalhadores, os estudantes, os familiares a essa situação de contaminação em massa. Foram mais de 5 mil casos de infecção e mais de 100 mortos nas escolas. Bom, falando de crise, de governos inimigos da população, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema,
resolveu trocar o secretário de saúde. Isso em pleno estouro da pandemia, Minas Gerais, que ocupa aí a terceira posição em número de mortos no país. E, bom, o anúncio de que Fábio Bacheretti vai ocupar o cargo de secretário de saúde foi feito depois que o governador anunciou o afastamento de Carlos Eduardo Amaral, né, que nós vamos mostrar na foto aí para vocês, a produção está colocando aí, o Carlos Eduardo Amaral, que foi... Qual foi o problema que levou aí o afastamento? Né? Ele virou o centro de uma polêmica após o Ministério Público lá de Minas Gerais abrir um inquérito para apurar a suspeita, as denúncias, inúmeras denúncias, de que 806 servidores, né, justamente da pasta da saúde, tinham furado a fila para vacinação. Né? E aí teve de tudo. Né? A bandalheira era tanto, ele que tem 37 anos, né? Agora o novo secretário, a gente acabou mostrando aí a foto do novo secretário, né? Que está assumindo aí agora a Secretaria de Saúde do Estado. Né? Mas a demissão foi por conta de uma crise, uma pressão, né, que não é um problema particular lá de Minas Gerais, porque em todo o país abundam, né, os casos de que os governos da burguesia, da direita, comandando aí a bandalheira de passar quem quer que seja na frente. Né? Amigos, teve casos de políticos aí nomeando até mesmo namoradas, amantes, para trabalhar na Secretaria de Saúde, para serem colocadas antes na fila de vacinação, né, por supostamente estarem na linha de frente do combate à Covid, coisa que nem de longe acontecia. Bom, e a bandalheira aí em Minas Gerais deu lugar aí a essa denúncia e a demissão do secretário, que também é uma peça de publicidade, né, na medida em que Minas, como acontece nos outros estados, não há uma política de combate efetivo, e aí o pessoal adota essas medidas, digamos assim, de perfumaria, né, de aparência, para mostrar que estão buscando alguma seriedade. Não tem seriedade nenhuma, né, é uma política de enganação total da população. Bom, antes da gente seguir em frente, agradecer a Rosane Baesso pelo superchat, que pergunta por que não continuar as aulas remotas? A decisão prejudica os professores. A política é porque eles também não prepararam nada, é um improviso, mostra que, obviamente, que a decisão é resultado da pressão da greve dos professores, das decisões judiciais que foram fruto da pressão e da pressão da sociedade. É uma política de quem não se importa, né? Que também, para continuar as aulas remotas, vamos ter claro, as aulas remotas, elas são, em larga escala, uma fraude. Né? O governo que anunciou que ia distribuir laptop para toda a rede, que ia adotar medidas, não faz, e centenas de milhares de alunos ficam sem ter condições de acesso. Até mesmo professores, né, que não têm equipamento, não têm internet gratuita, ao invés de ser feita uma política discutida com os sindicatos, com as organizações dos trabalhadores para organizar, a política do governo encenar, né, e adotar medidas, também uma tentativa de retaliação, né, de procurar antecipar o recesso para dizer que vai prejudicar os professores lá na frente. Já se fala até na possibilidade, com a continuidade da crise em abril, antecipar as férias, que é a possibilidade de descanso do professor. São governos inimigos da educação, né, e da população. Respondendo aí a Rosane, agradecendo aí a Rosana e agradecendo ao superchat. Agradecer também a companheira Maria Ângela Abduch, né, que mandou aí a sua contribuição para impulsionar aqui o trabalho do nosso canal. Muito obrigado a Maria Ângela e a todos os demais, e pedindo a vocês aí que ainda não contribuíram, fiquem à vontade para fazê-lo. Bom, vamos em frente.
devolver a bola para o Caio para comentar uma notícia interessante. Bom, a situação de crise é tamanha, né, de falta de condições, que, nesse momento, 1 em cada 4 brasileiros não conseguem pagar a conta de água e de luz. Como é que é isso, Caio? Justamente, né, Toninho? O próprio Serasa, esse órgão que fiscaliza, né, quem paga e quem não paga as contas, ele, segundo o próprio Serasa, já no ano passado, em dezembro, bateu-se o recorde aí de inadimplência de contas de água e luz, né? Contas que são as contas assim mais básicas da população, evidentemente, contas que, inclusive, pelo próprio caráter do Estado capitalista e tudo, você é impedido, né, de não pagar sobre o preço de ficar sem luz e sem água, o que é uma condenação total para qualquer família. Mas em dezembro, a gente teve um aumento aí, que foi o maior aumento da série histórica, que foi iniciado em 2018, né, a avaliação dessa inadimplência, e você teve aí um percentual de 23,6% maior. Quer dizer, no Brasil, nós temos aí 30% da população, nesse momento, com o nome, como se diz popularmente, com o nome sujo no Serasa, né? Quer dizer, com dívidas, né? Uma série de explicações dos economistas e especialistas, eles mostraram em tom de ameaça que isso daí se deveu, essa inadimplência, sobretudo nas contas de luz e água, se deveu ao fato de que no ano passado foram adotadas medidas para o não corte, né, da água e da luz. Quer dizer, para você não prejudicar a população no momento de crise profunda que havia, que ainda tem até hoje, né? Então foram suspensos em vários locais, foram suspensos ou deram um prazo estendido os cortes de água e luz. Os especialistas e economistas ouvidos aí, principalmente da Fundação Getúlio Vargas, etc., destacaram que seria isso daí a causa da inadimplência. Quer dizer, como não ia ser cortado, o pessoal. Logicamente que não se trata de. Alguns explicaram que o pessoal procurou economizar esse dinheiro emergencial e como não havia o corte de água e luz no momento, eles não pagaram. Logicamente que não se trata disso daí, mas de que a população está endividada e sem dinheiro, sem emprego, né? O Brasil bate recorde de desemprego e de subemprego. Toda a população está achacada aí pela situação, né? Esse ano, inclusive, tende a ser ainda mais grave a situação, né? Porque nem o auxílio emergencial miserável que tinha no ano passado vai ter esse ano, vai ser ainda mais miserável, né? Pelo que a gente está vendo. Bom, e a situação é essa. Se destaca também que os institutos que medem a inadimplência, eles mostraram que o cartão de crédito houve uma pequena redução na inadimplência do cartão de crédito. Quer dizer, o pessoal não se endividou tanto, supostamente, né? Não se endividou tanto no cartão de crédito em dezembro passado. Também isso é reflexo da crise, né? Porque você não tem perspectiva de salário, de emprego, você não vai se endividar, né? Contrair mais dívidas. Quer dizer, todos são índices aí da profunda crise econômica, né, que o Brasil passa nesse momento. É isso aí, Caio. Destacando aqui agora, né, a situação, um outro ponto de opressão sobre a população, né, porque você veja aí que essa situação é resultado de um desemprego gigantesco, né,
onde se estima que mais da metade da classe trabalhadora, da chamada população economicamente ativa, né, está sem emprego, né, está sem, seja direto, as pesquisas indicam aí, de maneira fajuta, 14% de desempregados, mas isso aí esconde, né, o fato, as pessoas que não estão procurando emprego porque não vem nenhuma expectativa, os chamados desalentados, né, e também aqueles que estavam na economia informal, né, e que continuam sem trabalhar. Totalmente são, por exemplo, milhões de empregados domésticos, milhões de ambulantes que não conseguem encontrar condições de trabalho nessas condições, e por aí vai, né? Bom, e aí um outro fator mostrando que não se trata, evidentemente, somente de uma situação que se refere à pandemia, né, mas é uma política de conjunto do regime golpista. Um outro dado muito importante, o INSS, né, vem diminuindo, aí, recusando um número cada vez maior de pedidos de auxílio-doença. A imprensa burguesa divulgou um dado, né, para falar que seria um marco aí dos últimos 11 anos. Então, por exemplo, aparece lá no portal G1 que o INSS negou mais de 20 milhões de pedidos de auxílio-doença em 11 anos. Bom, no entanto, quando a gente examina aí o gráfico, que é esse aí que a produção está colocando para a gente, é fácil perceber que a coisa aumenta consideravelmente a partir do ano de 2016, ou seja, justamente o ano do golpe de Estado no país. Por que será? Será que a saúde do povo brasileiro melhorou tanto, né, que os trabalhadores estavam pedindo licença e estavam sendo recusadas? Obviamente que não, né? É que foi se adotando aí uma política cada vez mais restritiva para impedir que os trabalhadores, né, que tinham direito aí ao auxílio-doença, veja bem que, inclusive, era um número que vai ficando cada vez mais diminuto, né, pela falta de carteira assinada de muitos trabalhadores, falta de qualquer tipo de registro. Bom, mas mesmo nessas condições, o que significa que tem um aumento significativo do número de pessoas doentes, o que vem crescendo, né, não é a concessão de benefícios, né, é o número de pedidos recusados, que no ano passado chegaram aí a 2.264.394, né, segundo dados do próprio INSS. Bom, é a política, não tem emprego, quem fica doente, auxílio cortado, né? Ao longo do ano passado, já foi difícil, a fila, isso aí é um outro dado importante, a fila de pedidos de benefício no INSS tem regularmente aí mais de 1,5 milhão de trabalhadores. Terminou o ano aí tendo algo em torno de 1.700.000 trabalhadores que tinham requerido benefício, e na maioria, a média do tempo de espera, né, desses benefícios é de 66 dias, mais de 2 meses, para que seja dada a resposta. Então, o trabalhador adoece, ele requer o benefício, né, mas o tempo médio, quer dizer, médio não quer dizer que é o máximo, né? Às vezes tem muitos casos aí, pessoas reclamando mais de 100 dias, mais de 3 meses, mais de 4 meses, sem que a pessoa receba o benefício, e no final disso daí, às vezes vem o aviso de que o benefício foi recusado, né? E a pessoa desesperada, sem ter nenhuma fonte de renda, sem poder se manter justamente porque está doente. É a política criminosa de matar, né? Não só pela pandemia, também de fome e também, né, pela falta de condições totais, aí até mesmo de receber aí um miserável benefício médico. Bom, mas tem gente, se por um lado a situação se agravou e piorou para a imensa maioria do povo, tem gente que está ganhando muito, bom, e quer ganhar mais ainda, né? Eu vou passar para o Caio comentar aí qual é a nova, o que estão estudando os bancos aí para aumentar, né, os seus ganhos, né? Será que é alguma coisa para beneficiar o povo? Com você, Caio. Os bancos
estão procurando aí se adaptar à nova situação para manter e ampliar o padrão e o nível de lucro, né? Então, saiu hoje na imprensa capitalista, né, que uma consultoria alemã chamada Roland Berger, ela produziu aí um relatório para os principais bancos brasileiros, os 5 maiores, que tem um ativo aí de 8 trilhões juntos de reais, que são o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Unibanco e o Santander Brasil e a Caixa Econômica. O Itaú Unibanco e Santander Brasil e Caixa Econômica. Né? Segundo a consultoria, né, os bancos, eles, para manter aí o seu padrão de lucro, eles precisarão fechar aí 30% das suas agências físicas. Quer dizer, teria que reduzir em 30% o pessoal e os gastos com mão de obra, etc. Né? Isso se deve, primeiro, segundo ele, por conta da inadimplência. Então, os bancos eles já estão se programando, né? Eles sabem que a crise é muito grande e atinge tanto a população quanto empresas, pequenas empresas. Então, para se precaver da inadimplência, que pode gerar aí uma queda na taxa de lucro deles, eles estão vão procurar aí mandar milhares e milhares de trabalhadores para a rua, né? 30%, só para a gente ter uma ideia, significa cerca aí de 5 mil agências. Né? Um número enorme de trabalhadores que serão afetados, mandados embora por conta dessa política. Outra coisa que eles afirmam, essa consultoria está aí aconselhando os principais bancos nacionais, também a nova situação. Então, você teria que se adaptar à nova situação e a informatização, segundo eles, a informatização do povo decorrente da pandemia. Quer dizer, como teve a pandemia, o povo está mais apto aí a fazer tarefas virtuais. Então, eles aconselham também que os bancos, as agências físicas, além de reduzir drasticamente, tem que passar por toda uma reformulação, né? Como se o que vai gerar, logicamente, muitas demissões, porque o que vai vigorar, né, a gente sabe, é o tal autoatendimento. Então, eles vão... a agência física meio que vai se transformar em um local que você vai para se autoatender, né? Mais e mais trabalhados embora. Pode concluir. Quando a gente sabe, inclusive, que a população brasileira não tem esse nível aí de possibilidade de autoatendimento, nem a gente sabe, por exemplo, que a internet no Brasil não é uma coisa universal, né? Não é para todo mundo, pelo contrário, a gente vê as filas nos bancos, inclusive que a própria direita, a burguesia, os governos, né? Eles colocam assim de maneira muito cruel contra a população. A gente vê no auxílio emergencial, quem sai na rua e viu as filas dos bancos vê que é lotado, porque eles fazem isso daí com a população pobre que está sem condições de ter autoatendimento, acesso a esse grau de tecnologia. Bom, então seriam esse aconselhamento, né? Eles acham a consultoria alemã que é absurdo que os bancos no Brasil têm essa quantidade de agências, né, de atender, de atendimento aí dos clientes, né? Eles comparam, por exemplo, que o maior banco europeu, o Santander, seria maior, Santander Brasil, em número de agências, é maior do que o Banco Europeu. Né? O maior banco, desculpa, da União Europeia, da União Europeia, em número de agências, o que eles consideram totalmente absurdo, custoso, né? E
Bom, são essas duas medidas aí, que na verdade é uma só, é cortar pessoal, cortar gastos, né? Eles têm que cortar É isso. gastos no próximo período para manter o grau de lucro. Essa, essa comparação com a situação na Europa que você fez é interessante, porque, obviamente, que os banqueiros omitem, por exemplo, que o Santander não deu lucro em lugar nenhum. O único lugar que ele deu lucro foi no Brasil, e um lucro extraordinário no ano passado, né, que é na pandemia, né, até mesmo os bancos tiveram uma queda de lucro em alguns países. Agora, no Brasil, o paraíso dos banqueiros, né, os bancos fizeram a festa e continuam fazendo, né, comandando toda a economia, e toda essa conversa de manter a lucratividade, na realidade, é para garantir aí os lucros bilionários, né, dos bancos, que ganham dinheiro aí como água, expoliando a população. Bom, agradecer aqui os comentários, muita gente participando aqui no nosso chat, mandar aqui a companheira Simone, por exemplo, ela fez um comentário acerca do que a gente falava agora há pouco sobre o INSS, né? E ela destacou o seguinte, que chega a tal ponto que os funcionários estão ganhando um extra para recusar os pedidos de afastamento por doença, né? Tem bonificação, né, se o funcionário corta, é a política da direita do governo fascista, como a Simone bem lembra, esse bônus pago aí para cortar, né, para recusar benefícios do povo trabalhador aí que recorre ao INSS. Bom, vamos em frente, destacando, vamos entrar no tema central do nosso programa de hoje, que são as estimativas do governo que apontam que a gente pode chegar ao começo do mês de abril com até mais de 100 mil mortos, né? A notícia foi divulgada pelo jornal Valor Econômico, né, que deu a seguinte manchete: Planalto prevê até 6 semanas com média acima de 2 mil mortes diárias, né? Então, 6 semanas, só para a gente fazer uma continha, são 42 dias. Né? 42 dias com médias acima de 2 mil mortos. Né? Vamos supor que... E nós estamos vendo que, infelizmente, a situação ela não está se estabilizando, mas ela vem crescendo. Então, vamos imaginar que essa média fosse aí, em 42 dias de 2.500 mortos por dia, como média, né? Nós teríamos aí 84 mais 21, 105 mil mortos em 6 anos. Quer dizer, essa é a previsão oficial, né? Previsão feita no Palácio do Planalto, né? Que previu que as médias devem ser superiores a 2 mil mortos por dia, né? Segundo o jornal, em conversas com a equipe do Ministério da Economia, a avaliação é que, na maior parte dos dias, a cifra deva oscilar entre 2.200, como nós estamos agora, e 2.600 mortos. Porém, né, afirma a matéria, técnicos e parte da cúpula do Ministério da Saúde admitem a possibilidade de o pico chegar a 3 mil mortes diárias, né, segundo foi revelado aí pelo jornal Valor Econômico. Bom, infelizmente, né, na situação que a gente tem, essa expectativa ela não é desmedida. Nós vamos mostrar aqui os números de hoje, né, divulgados à tarde pelo Ministério da Saúde, que já apontaram aí 2.216 mortos no dia de hoje. É o terceiro dia consecutivo com mais de 2 mil mortos. É o 14º dia com quebra de recordes consecutivo. E nós estamos numa linha ascendente, né? Então, a gente poderia dizer que, infelizmente, essas previsões aí do governo elas são até relativamente otimistas, se é que a gente pode chamar uma desgraça desse tamanho, seja qual tamanho for, nessa proporção de otimismo. Vocês veem aí que, pelos números do governo federal, pelos dados
centralizado pelo Ministério da Saúde. São Paulo já tem mais de 63.500 mortos, né? O Rio de Janeiro continua mantendo a segunda posição com 34.210. Minas Gerais passou 20 mil mortos, 20.300 mortos. Em seguida, a gente teria aí o Rio Grande do Sul, com 14.554. Bom, e depois nós temos o estado do Paraná, né, mostrando aí que a situação no sul está totalmente fora de controle, né? O Paraná com mais de 13.300 mortos, né? Seguido de perto pela Bahia também, que tem mais de 13 mil mortos. Bom, é a situação, vocês têm aí números, né, que mostram a gravidade da situação. Nas últimas 24 horas, segundo os dados do Ministério da Saúde, foram mais de 85 mil casos, né? E, bom, a gente lembra duas coisas que são importantes. Primeiro, a falsificação, né? Havia, inclusive, você veja que nos dados do Ministério da Saúde tem 85.663 casos. Consultando a imprensa golpista, o balanço fechado agora à noite, o número seria de 84 mil novos casos, né? E 2.152. Esse levantamento apresentado à noite pelas secretarias estaduais de saúde foi feito no momento em que o governo anunciou que ia parar de divulgar os dados lá no ano passado. E era a tentativa de mostrar que havia uma articulação dos governadores e da imprensa, né, essa venal imprensa capitalista nacional, para não esconder os dados. Bom, o que nós estamos vendo agora é que tem dia que o governo divulga um pouquinho a mais e tem dia, parece aquele acordo entre supermercados, que um dia o cara faz a promoção, o outro finge que faz a promoção, no outro dia o outro supermercado finge que faz a promoção. Agora, eles praticamente se encontram os dados, né, do governo federal e da imprensa, do levantamento feito pela imprensa. A diferença é minúscula, né? Bom, mas no total, na totalização feita agora, né, agora à noite, já são mais de 273 mil óbitos, né? E veja que no caso dos dados divulgados pelo governo federal, já são mais de 275 mil. Ou seja, o levantamento da imprensa feito para supostamente desmascarar os números do governo, agora está omitindo 2 mil mortos em relação ao número divulgado pelo governo, né? É a bandalheira geral e, infelizmente, nenhum número nem outro é verdadeiro, né? Os dois mentem e os dois não divulgam apenas os casos que são como sendo testados, né? E a gente insiste aqui que já inúmeros estudos mostraram que os números, infelizmente, devem ser 100% maiores. Então, veja bem, nós já temos oficialmente mais de 275 mil mortos, né? Com a previsão de mais de 100 mil mortos até o começo de abril, né? Previsão do próprio governo federal, do Ministério da Saúde, a gente chegaria aí, no começo de abril, a 375 mil mortos, 380 mil mortos, pelas contas que a gente fez, em números oficiais, né? Isso, se a gente acrescentar isso, a estimativa feita de que a omissão por não considerar as mortes não testadas, né, daquelas pessoas que apresentam sintomas de Covid, de síndrome de doença respiratória aguda, né, conforme determina a Organização Mundial de Saúde, nós teríamos no começo de abril, com certeza, com larga margem de certeza, mais de 500 mil mortos, mais de 500 mil, né, de brasileiros, né, que terão, com certeza, até o final de março, começo de abril, perdido a vida, né? Uma desgraça total, né, que evidencia que nós estamos diante de uma política
genocida, né? Não são números. Eles ficam aí. Hoje de novo, veio à tona toda a política em torno da vacina, anúncio de que vai comprar vacina daqui, anúncio que vai comprar vacina dali, entrevista coletiva da Anvisa para anunciar com pompa e circunstância que a vacina AstraZeneca finalmente obteve o registro definitivo, mas vacina que é bom no braço do povo, né? Nada. Né? O número de vacinados, né? Chegou aí a casa dos 10, né? Nesse momento, na realidade, nem chegou a casa. Os números oficiais apontam que foram 9.539.000 pessoas vacinadas, o que corresponderia a 4,5% da população. No entanto, né, essa vacina aí é só da primeira dose, né, e só 3 milhões de pessoas teriam, 3.460.000 teriam recebido a segunda dose, o que dá uma soma aí em torno de 13 milhões de doses aplicadas até agora, o que é uma merreca, né, para o país do tamanho do contingente populacional e da situação, porque se a gente tivesse numa situação tranquila, se a gente tivesse a média de mortes que tem em Cuba, se a gente tivesse a média de mortes que tem na Venezuela, eu falar, não está demorando, mas tudo bem, o país tomou outras precauções, adotou outras medidas. O problema é que não tem vacina. Não tem vacina, não tem testes, agora já não tem mais leito de UTI, não tem vaga nos hospitais, não tem auxílio, não tem absolutamente nada. Né? É o país numa situação de total abandono, uma política conscientemente genocida, né, da parte dos governos da direita e da parte dos capitalistas, que, como a gente viu aí na notícia sobre os bancos, não estão preocupados aí em como ganhar mais dinheiro. O povo que se dane. Né? Se vai morrer mais 100 mil, 200 mil, meio milhão, que se dane. O negócio é ganhar dinheiro, né? É faturar em cima da desgraça alheia, né? Que é isso que eles estão falando. Bom, e para mostrar que a situação de colapso total, eu vou passar para o Caio para ele comentar aí um setor que também que deve estar ganhando muito dinheiro, mas que está anunciando que está entrando em colapso também. Com você, Caio. Justamente, né, o setor funerário mostra aí que está entrando em estado de colapso. E a gente viu isso numa entrevista que o presidente da Associação de Empresas e Diretores do Setor Funerário, a Bradif, chamado Lorival Panhosi, ele afirmou nessa entrevista, né, o sistema está à beira do colapso. Falta material para o trabalho, né, de sepultamento, e o número de pessoas assassinadas, né, mortas por coronavírus, somado ao número já de pessoas mortas fora o coronavírus, um número gigantesco que não dá conta, em que o setor funerário não dá conta. Ele diz que o setor aí está trabalhando no seu nível máximo em vários locais. Inclusive o Lorival Panhosi, ele afirma nessa entrevista à CNN, ele fala o seguinte sobre o Bolsonaro, né? Ele fala, entre aspas, o presidente Bolsonaro disse que não é coveiro, né? Convido a ser coveiro para ficar um dia numa funerária. Só um dia para acompanhar as famílias que estão perdendo parentes, para ter real noção do que está acontecendo no Brasil. Não estamos sepultando urnas, estamos sepultando pessoas. Ele faz uma crítica aí do governo, que é uma política, como já foi dito aqui várias e várias vezes, e nós vamos continuar repetindo, genocida, né, que levou à morte aí de mais de 200 mil pessoas. Bom, esse senhor, ele faz essa denúncia de que falta material e ele diz que o sistema não vai aguentar mais 30 ou 40 dias e vai entrar em colapso. Quer dizer, o pessoal não vai ter como
não vai ter condições de fazer tantos sepultamentos diariamente no país, né? Ele mesmo afirma que em vários locais as empresas estão trabalhando no seu limite máximo. Segundo ele, no Brasil tem cerca de 3 mil, numa situação normal, haveria aí cerca de 3.500 mortes. Só que nesse momento, você tem um aumento que é quase o dobro, porque estão morrendo no Brasil diariamente mais 2.000, 2.200 pessoas por dia. Quer dizer, a sobrecarga do setor ele está dobrando, né? O número de óbitos no país nesse momento. Isso em dados oficiais, né? Porque a gente não sabe exatamente qual que é o número da Covid, né? Bom, ele deixa, quer dizer, o sistema, não só o sistema de saúde está em franco colapso, como o próprio sistema funerário não dá conta de sepultar, né, os cadáveres aí do genocídio praticado pelo governo, e eles dão aí um prazo, inclusive ele chama as empresas a trabalharem com sua capacidade total, né, chamando trabalhadores que estão em férias, porque, segundo ele, a situação é muito crítica e o setor não vai aguentar nesse ritmo mais do que 30 dias. É situação É isso, Toninho. absurda, né? É isso aí. O próprio convidando o Bolsonaro a ficar, a ser coveiro por um dia. Mas a gente poderia dizer que o Bolsonaro não precisa ir para a funerária para fazer isso, ele é o maior coveiro do país. Né? Não só ele, junto com a direita. Né? Se juntar o Bolsonaro, o Dória, o Covas, os governadores, né? A gente teria aí. Porque os coveiros eles realizam um trabalho útil, né? Necessário aí a raça humana, as pessoas que, nesse momento de dor. O Bolsonaro, na realidade, eles são piores do que, logicamente, muito piores, né? Porque os coveiros não são criminosos, eles prestam um serviço à população. O Bolsonaro, na realidade, ele é o Bolsonaro e toda a direita, não só o Bolsonaro, né? Os governadores, os prefeitos, com essa política criminosa, são genocidas responsáveis por essa matança. Bom, por falar em ataque aí, destruição da própria vida, mas nós temos também a destruição das condições de vida, né, que vão fragilizando as pessoas aí que são levadas à morte, não só na pandemia, mas na situação de miséria que foram colocadas. A Central Única dos Trabalhadores anunciou que na próxima terça-feira vai divulgar uma pesquisa feita pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, né, mostrando que a Lava Jato, né, ela fez o Brasil perder 172 bilhões em investimento. Né? Só para a gente ter uma ideia, o estudo que vai ser divulgado na próxima terça-feira pela CUT, em detalhes, né, mostra que houve uma destruição de 4 milhões e 400 mil empregos, né? Sendo que o setor mais afetado é o setor da construção civil. Só no setor da construção civil, vejam vocês que acompanham o programa, foram mais de 1.100.000 postos de trabalho que foram destruídos pela política criminosa da quadrilha da Lava Jato. Não é à toa que, inclusive, numa das muitos vazamentos realizados, o Deltan Dallagnol e a quadrilha dos procuradores comemoram, né, que os americanos queriam destruir, por exemplo, a Odebrecht. Né? Só a Odebrecht empregava mais de 300 mil trabalhadores, né, e demitiu coisa aí de 200 mil pessoas, perderam o emprego só nessa empresa. Bom, para a gente ter uma ideia, o estudo aponta também que não foram só nas cadeias produtivas diretamente atingidas pela Odebrecht que a destruição chegou. Né? Quando eles falam de setores diretamente ligados, eles estão falando do setor da construção e do petróleo. Né? Só na educação privada, a estimativa é que 106 mil vagas foram perdidas.
né? Foram fechadas por conta de não há vaga. Quem vai procurar? Primeiro, que não há dinheiro para pagar as universidades. E segundo, que não há interesse, que não há contratação, né, de mão de obra cada vez mais reduzida, né? Bom, esse número é importante porque os criminosos da Lava Jato, eles fazem uma propaganda totalmente enganosa de que eles teriam devolvido aos cofres do país coisa de mais de cerca de 4 bilhões, né? Só que o estudo aponta o seguinte, que isso aí é 40 vezes menos do que eles teriam feito o país perder. Sem contar que essa devolução é totalmente falsa, né? Porque, na realidade, se a gente olhar, o dinheiro perdido é infinitamente maior. Veja-se, por exemplo, o dinheiro que o povo brasileiro está perdendo todo dia, né, por conta da política de preços da Petrobras, que levou aí a gasolina a quase R$6. Né? A inflação que isso provocou, né, em toda a vida do brasileiro, inclusive no setor de alimentos. Né? Um exemplo, falando de alimento, o preço, por exemplo, do gás de cozinha. Bom, esses dados vão ser divulgados, como eu falei, né? A estimativa fala também de que se esses 172 bilhões que foram retirados da economia tivesse sido investido, isso poderia acrescentar 3,6% ao PIB do país, né, nesse período que teve um crescimento aí negativo, né? Bom, o estudo, nós vamos tratar desse assunto aí, com certeza, vamos acompanhar a divulgação e vamos falar mais disso nos nossos programas da próxima semana e também na nossa imprensa, né, diária, no diário Causa Operária, que você pode acompanhar acessando causaoperaria.org.br. Bom, seguindo na nossa pauta, vamos destacar agora... eu vou passar antes da gente entrar na pauta internacional, destacar também um ponto importante, né, do nosso programa de hoje, que é o seguinte: eu vou anunciar aqui, depois a gente comenta, passo também para o Caio comentar um pouco, que tem a ver com um dos acontecimentos mais importantes da semana, que é a volta, provisoriamente pelo menos, da restituição dos direitos políticos do Lula, né, levou a uma situação em que o ex-presidente foi recolocado aí, na bolsa de apostas, né, no páreo para as eleições do ano que vem, né? Mesmo sem se declarar candidato, né, uma pesquisa que a gente aqui sempre levanta muitas dúvidas sobre as pesquisas, né, porque as pesquisas, elas são aí, não são uma verdadeira um instrumento de medição das tendências no momento como deveriam ser, mas elas são aí uma fonte de manipulação, né, da situação política de acordo com os interesses de quem as divulga, de quem as patrocina, né? Por exemplo, no começo dessa semana nós divulgamos aqui uma pesquisa que mostrava que o potencial de voto, uma pesquisa feita pelo IPEC, que é um instituto que está agora vinculado aí ao Estadão, e dirigido pela ex-diretora técnica do Ibope, né? Uma espécie de racha empresarial do Ibope. Pois bem, esse instituto apontou que o Lula tinha aí, como potencial de voto de pessoas que declararam que votariam com certeza, ou poderiam votar, mais de 51%. Né? E o Bolsonaro ficava aí na casa dos 30%, mostrando aí uma preferência muito acentuada em relação ao Lula. Bom, agora essa outra pesquisa, né, depois de tudo que aconteceu, isso foi antes de todos esses episódios ainda, que colocaram em evidência a figura do Lula, né, mostraram claramente que ele é a única figura, né, capaz de unir, né, o conjunto da esquerda, a maioria da esquerda e as organizações, as mais importantes organizações de luta dos trabalhadores da cidade, do campo, todo um quiprocó, né, causado aí pela crise da Lava Jato, pela desmoralização da Lava Jato e pelas manobras, né, feitas aí pelos defensores da Lava Jato, como é o caso do Fachin, advogado da Lava Jato lá
no Supremo Tribunal Federal, que resolveu cancelar, né, as condenações impostas ao Lula lá em Curitiba, mas, ao mesmo tempo, né, transferir aí a decisão sobre possíveis novas condenações para a Justiça Federal do Distrito Federal, né, preservando, tentando evitar aí que a suspeição do ministro do Moro, totalmente desmoralizado, com uma chuva enorme de provas, né, da imparcialidade, da política, verdadeira política de quadrilha adotada por ele e pelos procuradores em perseguição ao Lula, que isso fosse totalmente jogado na lata do lixo, né? Moro declarado suspeito, e uma anulação que evitaria que as provas fraudulentas levantadas contra o Lula, todas as armações fossem usadas, inclusive pela Justiça Federal em Brasília, que agora ficaria encarregado do processo. Bom, pois bem, no meio de tudo isso, né, o Lula aparecendo aí, grande destaque, crise, né, a imprensa inclusive destacando que o Bolsonaro, sem saber o que fazer, um dia usando máscara, Lula defendeu as máscaras, responsabilizou o governo pela situação, no outro dia já pressionado, tirando a máscara, porque os eleitores dele falaram que ele estava sendo frouxo e estavam se submetendo ao Lula. Bom, no meio disso aparece uma pesquisa divulgada hoje no site da Carta Expressa, indicando que Lula estaria empatado, né, nas intenções de voto em torno de 40% a 41%, com o presidente ilegítimo Bolsonaro, e da mesma maneira, o mesmo resultado, né, apareceria no segundo turno, né, onde haveria uma intenção de voto no Lula e Bolsonaro idêntica. Logicamente que o que nós temos aqui é uma manipulação, né, para tentar mostrar um impasse que não existe, né, desse ponto de vista, né. A pesquisa se concentra em tentar dizer que nem Lula nem Bolsonaro obtém a maioria do apoio do eleitorado brasileiro, né. É uma tentativa de falar. Obviamente, inclusive, a pesquisa ela vem embalada aí por setores que vinham defendendo aí a necessidade de uma frente, da chamada frente ampla, da candidatura de setores supostamente progressistas, de que progressista não tem nada, como é o caso do senhor Ciro Gomes, né? O Ciro, Lula está preso babaca, né? O Ciro que foi espinafrado aí pelo Lula essa semana, porque atacou de maneira covarde, vergonhosa, né, machista a presidenta Dilma, chamando a presidenta Dilma de aborto no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, né? E o Ciro que se mostrou profundamente incomodado com a possibilidade de liberação do Lula, da restituição dos direitos políticos do presidente, para que ele venha a concorrer. Bom, a situação está mostrando aí, obviamente, a crise, né? Nós vamos ter muita armação daqui para lá, né? A pesquisa de domingo indicava, como é notório, é público, que Lula é o único candidato capaz de derrotar o Bolsonaro nesse momento, e tende a crescer ainda mais na medida em que colocado tendo restituído os seus direitos políticos. Evidentemente, né, que a gente, nem de longe da gente aqui adotar a conduta festiva adotada por muitos setores que ignoram o fato de que a direita está procurando levantar aí uma série de armações, que essa situação não vai permanecer assim indefinida dessa maneira, né? A gente viu já no dia seguinte à decisão do Fachin a primeira manipulação. O ministro Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro para o STF, pediu vistas ao processo que pede a suspeição do Moro, né? E pode ficar sentado por isso aí pelos próximos, sabe lá quantos anos. O Gilmar demorou 1 ano, quase 2 anos, né, retendo o processo lá com ele. Mas
desde 2018, desde o final de 2018. 2019, mais de 2 anos. Né? Então, agora, o filhote do Bolsonaro, o indicado do Bolsonaro, adotou uma medida semelhante no momento em que a suspensão definitiva do Moro invalidaria totalmente as provas e tudo aquilo que foi feito. Bom, para dar sequência a essa situação, eu vou pedir para o... E aí eu passo para o Caio comentar um pouco isso, porque hoje mesmo até a própria Procuradoria-Geral da República já pediu, né, que a decisão de Fachin seja suspensa, seja revogada, né, e que a condenação de Lula seja mantida. Representando a PGR, né, houve um pedido encaminhado ao Supremo Federal, um recurso foi apresentado, né, pela subprocuradora-geral da República, a Lindora Araújo, né? Eu acho que a gente tem uma imagem dela aí. Ela recorreu da decisão, que agora o Fachin abriu o prazo de 5 dias para a defesa do Lula se manifestar, e vai haver aí provavelmente uma votação, uma deliberação em torno desse problema. Por hora, o Fachin recusou, né? Nós temos aí, evidentemente, que a direita tem aí um conjunto de manobras, de armações, né, para tentar, não vai ficar assistindo. Eles não deram o golpe, né, não derrubaram a Dilma, prenderam o Lula, para agora assistir simplesmente o Lula voltando, né, com amplo apoio popular e conquistando a eleição. Sem uma grande mobilização popular, está aí a imagem, a produção vai colocar para vocês aí, da procuradora, que quer aí, subprocuradora, ligado aí à PGR, comandada também por um homem de confiança do Bolsonaro, que quer invalidar, né, a anulação, que era uma revisão, que recorreu, né, da decisão adotada pelo Fachin. Ô, Caio, você esteve também conosco lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né, no dia que o Lula fez o pronunciamento. Bom, é preciso levantar aí imediatamente a defesa da candidatura do Lula como uma questão fundamental nesse momento, porque a direita não vai ficar parada. A esquerda precisa se mobilizar para tornar a candidatura do Lula um fato consumado, não é isso? É isso mesmo. A gente vê aí que, por exemplo, essa pesquisa aí da XP Impesp, que declarou 20 e pouco para cada um. Essa XP ela é uma corretora de investimento, né, ligada ao mercado financeiro e tudo mais. E, na verdade, o que eles procuram aí é conter a polarização, né? Mostrar que não há polarização, que a polarização não é grande, quando todo mundo sabe, e é muito evidente, até nas redes sociais, a gente vê a enorme polarização com o aparecimento do Lula no cenário político, né, como candidato. Mesmo que ele não tenha se declarado e nem o PT tenha lançado ele como candidato, a população vê ele como candidato, de imediato, né? O candidato que vai derrotar o Bolsonaro. Então, acho que isso daí estremeceu aí todo o setor da direita, e eles têm uma série de manobras aí para procurar impedir o Lula de aparecer como o grande representante da esquerda. A gente vê que até nas manobras jurídicas mostra que a justiça ela é totalmente arbitrária, né? Porque a pessoa pode pedir qualquer coisa, qualquer momento, você não tem nenhum, você não consegue nem entender direito como que funciona esses julgamentos. Mas a gente vê que a Procuradoria da República já está requisitando que o Lula seja assim condenado. A revelia da decisão foi dada aí pelo ministro na última segunda-feira, que já era uma decisão para reparar uma ilegalidade que eles mesmos tinham cometido, né? Eu acho que sim, acho que o Lula, inclusive, deveria lançar a candidatura e mostrar para toda a população que ele é o candidato da esquerda, o candidato do povo,
contra a direita, a extrema-direita, o bolsonarismo, e que toda essa perseguição diz respeito não a crime nenhum que ele tenha cometido, porque ele não cometeu, não foi provado nada nesse sentido, mas é porque querem tirar ele do páreo, né? É assim que se trata toda essa política. Ok, antes da gente seguir na pauta aqui e ir para nossa notícias internacionais importantes do dia de hoje, agradecer aqui ao superchat do companheiro Ednelson Cesaretti, ele que também, que, como nós, é professor, né, falando de manter a mobilização na rede municipal contra a volta em 1º de abril. Né? Sobre esse tema, a gente até a gente separou para deixar no final, aí, mas já vamos fazer um anúncio. Amanhã, logo pela manhã, nós vamos fazer, logo cedinho, né? À tarde tem a Assembleia dos Professores da Rede Estadual, mas logo cedo nós vamos fazer uma reunião de professores, de educadores em luta, né, para afinar, né, um conjunto de propostas para serem apresentados a essas assembleias. Né, como continuar a mobilização. Evidentemente que agora o Estado suspendeu a aula, né, mas a gente precisa se manter em estado de greve, né, e preparar a retomada da mobilização diante da possibilidade de retomada das aulas, como pretendem aí os genocidas Dória, dia 28, 29 de março, e também o Covas, que marcou para 1º de abril. Né? O cretino aí quer que os professores voltem, que os estudantes voltem, no momento que, como nós vimos aqui, né, vamos estar aí em meio, chegando aí a mais de 100 mil pessoas mortas em todo o país, e quando São Paulo está encabeçando essa situação e mantendo aí os recordes. Bom, vamos em frente. Vamos passar aqui para nossos últimos pontos, nossa pauta internacional. Primeiro, sobre a Itália. Eu devolvo para o Caio para ele comentar lá sintoma de crise na Europa. O que está acontecendo na Itália, Caio? O primeiro-ministro, né, Mário Draghi, ele está prestes aí a assinar uma medida de lockdown para esse feriado de Páscoa, supostamente para conter aí uma nova onda de infecções que a Itália passa. A Itália, que foi um dos países da Europa, né, mais castigados aí pela pandemia, teve um número gigantesco de casos e de mortes. Então, o lockdown vai se estabelecer entre os dias 3 e 5 de abril. Se diz que a infecção ela vem crescendo. Você teve nessa quinta-feira, ontem, né, o país registrou 25 mil novas infecções na quinta-feira e 373 mortes. Né? Então, todo o país se prepara para um lockdown desse feriado de Páscoa. Né? Inclusive, a própria missa no Vaticano ela vai ser afetada, não vai ser cancelada, mas ela vai ser mais cedo, porque também, a partir das 22 horas, há o toque de recolher. Né? Há um toque de recolher também nesse sentido, né, de procurar conter aí o avanço do vírus na Itália. Bom, essa política de lockdown é reproduzida aqui no Brasil, né? Não tem surtido muito efeito da maneira como é feita aqui no Brasil, mas na Europa eles se utilizam e eles estão procurando aí conter uma nova onda do vírus lá na Itália. Ok. Mostrando aí a crise, a situação ainda fora de controle. O mundo passou aí dos 2.635.000 mortos no dia de hoje. Bom, para a gente caminhando para o final, vou destacar aqui que os entregadores de aplicativos passarão a ter direitos trabalhistas, não é aqui, infelizmente, no Brasil, né? Mas na Espanha. A ministra do Trabalho declarou, depois de uma
toda uma onda de mobilizações desse setor aí, que um trabalhador que percorre as ruas de bicicleta para um aplicativo não é um empreendedor, né? Aqui no Brasil tem uma palavra de ordem, né, da greve dos entregadores que dizia empreendedor é o cara de alho, né? Entregador é operário, né? Obviamente que essa política que foi se firmando no mundo e aqui no Brasil também não foi diferente, de procurar apresentar o cara que anda que nem uma mula, né, para cima e para baixo no lombo de uma bicicleta, né, que seria um empreendedor, né? Durante a greve dos entregadores, eles divulgaram que, em média, né, um trabalhador desse setor aí percorre 40 quilômetros por dia. É um trabalhador aí que sofre um enorme desgaste físico. E naquele momento eles assinalavam que tinha muita gente ganhando aí 25, 30 reais por dia, né, que não dava nem para garantir a própria alimentação. Bom, a situação não é diferente aí em todo mundo, né? Tem essa política de superexploração, mas o anúncio feito hoje, né, pela ministra do Trabalho, ela assinala o seguinte: já são trabalhadores assalariados e vão gozar de todas as proteções, né? E a Espanha seria o primeiro país da União Europeia a legislar sobre essa questão, né, mostrando que o problema aí é um problema de levar adiante uma mobilização, né? A gente viu aí que as mobilizações, por conta da política, inclusive de ser a esquerda, né, e da burocracia sindical que procuraram conter essas mobilizações, criar a ideia de que dava para tentar fazer um acordo ali por dentro do Congresso, elas esfriaram, né? Mas é necessário levantar uma mobilização, porque tem muita empresa do setor de aplicativo que está ganhando aí rios de dinheiro às custas, né, da superexploração desses trabalhadores, que aqui no Brasil continuam sem nenhum direito, né? Aqui nem carteira assinada, isso aí é luxo, né? Não tem absolutamente nada, nenhum direito reconhecido. Quando adoecem, né, não dá nem para recorrer lá no INSS para ter o pedido vetado, porque eles estão aí, a maioria dos trabalhadores desse setor estão sem direitos, né? Estão sem vínculo, estão sem absolutamente nada. Bom, Caio, caminhando para o final, a sua última notícia aí, uma notícia importante que vem lá da Bolívia, com você. Uma notícia bem recente, né? Saiu hoje, que a Justiça da Bolívia, ela emitiu uma ordem de prisão contra a ditadora Janine Áñez, né? Foi uma das articuladoras do golpe de Estado contra o Evo Morales em 2019. Essa medida saiu hoje, essa ordem de prisão, para ela e para mais 5 ex-ministros, né, que compuseram o governo com ela. Só lembrando que o Evo Morales ganhou a eleição, né, e a direita desestabilizou todo o país, dizendo que a eleição tinha sido fraudada, e organizou um golpe de Estado contra o Morales, né? Golpe de Estado que impôs uma verdadeira ditadura contra a população da Bolívia, né? Chegou a ter mais de 30 mortos durante essa crise, né? E nesse momento, seguindo aí a luta política dentro da Bolívia, a justiça decidiu pela prisão da ditadora Agnès junto com 5 ministros, e isso foi motivado por um pedido de parlamentares do MAS, do Partido ao Socialismo, né, que hoje está no governo do país. É isso, é uma notícia de agora há pouco que ocorreu esse fato. Ok, nós vamos analisar mais aí, com certeza, essa notícia. Amanhã e no final de semana você vai poder acompanhar aí nas páginas do Diário Caos Operária, nas páginas eletrônicas, né, no site do Diário Caos Operária e também nos nossos programas. Bom, amanhã, né, é imperdível,
né, uma extensa análise aí dos principais acontecimentos da semana, envolvendo principalmente o ex-presidente Lula, a questão da necessidade do lançamento da sua candidatura presidencial, né, as armações golpistas, né, a política da direita de procurar aplicar um terceiro golpe, né, contra o povo brasileiro. Tudo isso você vai ver comentados, analisados aí com muito rigor, uma análise marxista, feito pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né, a partir das 11h30, no programa mais importante aqui do nosso canal, de maior audiência também, que é o Análise Política da Semana. Então, nós queremos convidar todos vocês amanhã para sintonizarem aqui a partir das 11h30, né, imperdível análise política da semana, e a gente vai ficando por aqui, agradecendo aí a seleta audiência. Você sabe que esse programa e todos os demais aqui do nosso canal ficam à disposição aqui no arquivo para você compartilhar. Se você gostou do programa, aí mandar para os amigos, divulgar nas redes, nos grupos do WhatsApp, do Facebook. Então ajude aí, compartilhe o link do nosso canal, do nosso programa, para o pessoal assistir, né? Acesse esses programas, continue aqui conosco, Causa Operária TV, 24 horas no ar. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Valeu. E a gente volta no domingo com o resumo da semana a partir das 20h30. Um abraço.